Muito bem, vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Para os irmãos que estão conosco, a gente está estudando esse capítulo já há alguns dias. Aliás, falando em irmãos que estão conosco, né, são tantos, eu vou olhando, acho que eu vou enxergando depois, né? Denise aqui com João, né? Xará do pai, noivo de Denise, que está aí. Contagens regressivas. Muito bom tê-los aqui. Eu esqueci de falar também do Miqueias, irmãos. O Miqueias está aqui conosco também. Bom receber Miqueias por um tempo aqui conosco também, tá? Depois ele vai dizer assim, mas pai. Mas ele está 3 anos em São Paulo, mas não está puxando muito não. Está tudo bem. Irmãos, esse capítulo é um capítulo maravilhoso. Ele começa com Jesus celebrando com a família de Lázaro a ressurreição de Lázaro. E mostra uma atitude, entre aspas, extravagante de Maria, irmã de Lázaro, que faz aquilo que para muitos não se deve fazer. Ela entregou o que ela tinha de mais precioso, um perfume que para comprar custava o valor de 1 ano de trabalho, na média de um salário mínimo. Era um valor muito alto. E ela ungiu Jesus com expressão de gratidão. Às vezes a gente precisa enxergar que Jesus é merecedor de atitudes fora do comum. Atitudes como Maria, sempre estava aos pés do Senhor. E um outro estudo que já fizemos nesses dias é que Jesus disse que a doença de Lázaro era para a glória de Deus, e foi, e a gente está vendo exatamente isso. E a reação dos principais sacerdotes, dos escribas e fariseus, com a ressurreição de Lázaro, não foi de dar glória a Deus, mas foi para a glória de Deus. Eles se levantaram também com o propósito de matar Lázaro. Não só matar Jesus, mas vamos matar também alguém que, se permanecer vivo, não tem como as pessoas olharem para ele e não ver sinais, ou um grande sinal do poder de Jesus, o que confirmaria que Jesus é Deus. Que o propósito do sinal era exatamente isso. Então, queriam matar Lázaro. Nós estudamos essa semana também uma das nossas reflexões baseado nesse texto, é que muitas vezes na nossa vida o fato da gente crer em Jesus já é motivo para a revolta de outros. E às vezes as pessoas não nos matam com a arma, mas com o olhar e com a língua. Elas estão furiosas, tomadas por raiva com aquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. E nós fizemos uma pergunta nessa reflexão durante esses dias. Será que a minha vida tem sinais desse milagre da ressurreição espiritual, da nova vida
em Cristo, a ponto de atrair pessoas a Jesus. A minha vida, a mudança que Jesus Cristo fez na minha vida, atrai pessoas para glorificá-lo, porque muita gente foi lá para Betânia e acompanhou Jesus até Jerusalém, por causa, ou olhando, vendo os sinais daquela ressurreição, da mudança que aconteceu, da transformação na vida de Lázaro. Estudamos na última terça-feira a entrada de Jesus em Jerusalém, chamada entrada triunfal, no domingo que antecede a Páscoa, em um momento de grandes revelações de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E hoje, dando sequência, também já falamos do versículo 20 até o versículo de número 26, o que significa seguir a Jesus, as implicações de andar com Jesus, de tomar a cruz, de servi-lo. Estudamos também sobre isso. E a partir do versículo de número 27, eu quero fazer a leitura com os irmãos até o versículo de número 36. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27 a 36. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os pares. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Amém? Que o Espírito Santo traga luz nas nossas mentes e calor no nosso coração para estudar e aplicar a sua palavra nas nossas vidas. Amém, igreja? Ok, vamos então estudar o texto. E eu começo a reflexão aqui com uma pergunta: o que fazer na hora da angústia? O que fazer na hora da angústia? Um escritor escreve sobre a angústia dizendo assim: é uma das mais fortes opressoras da humanidade. É um sentimento da alma que pode atacar na mesma medida tanto o rei como o mendigo. Angústia é uma emoção que pode ser abafada, mas não desligada. O homem natural não pode se desviar nem escapar dela. Na verdade, existiram e existem pessoas de caráter forte, com sua determinação, se posicionam obstinadamente diante da angústia, mas elas também não conseguem vencê-las totalmente. Podemos tentar ignorar a angústia,
mas não escaparemos de situações dolorosas. É o que Jesus vai explicando para os discípulos neste momento que ele vai entrar numa particularidade com eles a este respeito. Ele vai dizer mais à frente um pouquinho que eles se preparem para momentos de angústia. Vocês vão ficar tristes, vocês vão enfrentar a angústia, vocês vão enfrentar o ódio do mundo, odiaram a mim, vão odiar a vocês. Vocês vão passar tribulações no mundo, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Aqui nesse texto, irmãos, o evangelista João está registrando um desses momentos de agonia de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente não vê a descrição, por exemplo, de Jesus com os discípulos naquela particularidade do Monte da Transfiguração. A gente não vê também uma descrição de Jesus no Getsêmani, aquele momento de agonia no Getsêmani com os discípulos. Mas foi naquele momento do Getsêmani que Jesus desabafou com os discípulos. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Lucas, também o evangelista, registra alguns outros detalhes. E um deles é de que aquele momento foi tão angustiante que Jesus chegou a suar gotas de sangue. O sangue saía pelos seus poros, num sinal de depressão profunda, de angústia profunda da sua alma. E foi naquele momento que também o evangelista Lucas registrou a reação de Jesus diante da angústia, estando, diz o evangelista, estando em agonia, orava mais intensamente. Estando em agonia, orava mais intensamente. Anjos de Deus vinham para confortá-lo. E aqui, Jesus está falando exatamente da angústia da alma. Não tratando da mesma forma que está registrado no Getsêmani, mas ele diz que era um momento que a alma dele estava angustiada. Por que que Jesus estava angustiado, ou que a sua alma estava angustiada? Vamos nos lembrando aqui da agenda da última semana de Jesus. Ele já estava em Jerusalém. E possivelmente há 2, 3 dias do momento da cruz. E enquanto aquele momento, na medida que aquele momento se aproximava, então a alma de Jesus era tomada por uma angústia profunda. Mas é interessante a gente refletir acerca dessa angústia de Jesus, porque quando a gente lê um pouquinho antes, e eu fiz esta menção, Jesus prepara os discípulos para enfrentar a realidade, não de um triunfo, de um rei triunfalista que vai assumir um governo e que vai libertar o seu povo de todo tipo de opressão política, mas Jesus prepara o seu povo para a realidade da cruz, a realidade do sofrimento. E aí no versículo de número 23 em diante, ele diz: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele vai dizer no versículo de número 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, se preparem, vocês vão enfrentar dureza, vocês poderão morrer, vocês se amarem a esta vida e amar a este mundo, vocês vão perder a vida eterna, mas se morrerem por causa do meu nome, vocês vão receber a vida, a verdadeira vida com o Senhor. Então, mesmo falando para os discípulos de uma realidade onde eles estavam sujeitos a enfrentar a morte, o martírio,
Jesus agora diz que a alma dele está angustiada. Então, a pergunta é: por que a alma de Jesus estava angustiada? Será que Jesus estava com medo de morrer? Era esta a razão porque Jesus estava passando por essa angústia? Certamente que não, e nós vamos ver no decorrer da mensagem que não. Também nesse evangelho que já estudamos, o capítulo 10, lá no capítulo 10, se você olhar o versículo de número 17, o versículo de número 16 e o versículo de número 17, a gente entende que Jesus não estava com medo de enfrentar aquele momento. Por quê? Porque ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, versículo 16, capítulo 10, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, olha aí, versículo 17, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. E o versículo 18 ele diz: ninguém a tira de mim. Eu, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A gente vê isso claramente, que há momentos quando as pessoas iam para prender Jesus, as autoridades religiosas, montavam todo um esquema para prender Jesus, e Jesus se desviava, passava no meio deles e ele não chegou a minha hora ainda. Até no momento que chegou a hora, quando o traidor Iscariotes, Judas Iscariotes, vem para prender Jesus, diz que uma das coisas que acontece é que quando chega Judas com aquela turba, diz que ele aponta para Jesus, as pessoas ao se aproximar de Jesus, que elas vêm e caem. Depois elas se levantam. Mas Jesus diz, inclusive para Pedro: Pedro, calma. Como é que vai se cumprir a Escritura? Não precisa tirar a espada para querer matar ninguém. Calma, vai chegar o teu momento da prova. E no momento que você passar também pela prova acerca do meu nome, da minha pessoa, você vai me negar. Então Jesus estava ciente de tudo, irmãos, que estava acontecendo. Mas aí então, quais as razões dessa angústia? É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Razões para a angústia de alma de Jesus. Por que ele estava sofrendo tanto? Nesse momento que antecede, que precede até o momento da cruz. Primeiro a gente vai aprender na palavra que essa angústia de Jesus é porque ele estava sofrendo sobre si a ira de Deus. A ira de Deus recairia sobre ele na cruz, para expiar o pecado dos seus eleitos. Esta era a angústia pela qual Jesus estava passando. Isaías, o texto que já foi lido aqui nesta manhã, vai nos clarear sobre isso, quando no capítulo 53, versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso para significar, com essas palavras, que sobre Jesus estava a ira de Deus que deveria recair sobre nós. O castigo da ira de Deus por causa do pecado era para recair sobre a nossa cabeça. Mas no plano eterno de Deus, ele escolheu o seu Filho amado para vir ao mundo e sofrer esta angústia. Era a angústia do mistério da morte vicária. Ele não estava morrendo por si mesmo. Ele não estava morrendo por causa dos seus pecados. Ele estava morrendo por causa de nós. Por isso o texto diz: o Senhor fez cair sobre ele o pecado ou a ira por conta de todas as nossas iniquidades. Esta é a razão. O profeta Isaías diz assim:
Ele está sendo ferido. Para nós é porque Deus está castigando. Mas também ele vai dizer mais na frente: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Há uma diferença muito grande entre as nossas angústias e a angústia que Jesus estava enfrentando. Por quê? Porque nos nossos momentos de angústia, ainda que seja mortes, tragédias, situações difíceis, como os discípulos de Jesus mais à frente vão enfrentar, mortes violentas, pessoas, servos de Deus sendo queimados, sendo jogados para as feras, sendo cortados pelo meio, cerrados pelo meio. Mas em todos estes momentos, nenhum enfrentou a angústia como Jesus enfrentou. Não só pelo aspecto vicário do sofrimento de Cristo, porque Ele estava em nosso lugar, mas também porque nas nossas angústias há uma promessa. O Senhor promete que vai estar conosco nas nossas angústias. O Senhor promete que vai estar conosco na nossa dor. Mas Jesus, a angústia de Jesus é porque Ele sofreria por conta do pecado que estava sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça naquele momento. Ele sofreria o desamparo do próprio Deus. Tanto é que na cruz Ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum de nós é desamparado na angústia, mas Jesus foi desamparado pelo próprio Deus naquele momento de angústia, porque Ele estava carregando o peso do pecado da humanidade. Por isso a angústia de Jesus é particular, não é comparada a nenhuma das angústias que os seres humanos enfrentam, que nós enfrentamos. O momento tenso de angústia de alma de Jesus é porque chegou o momento dele carregar um grande peso, o peso dos nossos pecados, o peso da ira de Deus, para punir o pecado, a desobediência da humanidade. Também a angústia de Jesus naquele momento foi por se submeter completamente à vontade do Pai. Percebam no texto que Jesus está discutindo, conversando, naquele momento de diálogo com os discípulos, com a multidão. Ele diz: a minha alma está angustiada, e que direi eu? Ele sabia o que estava reservado para ele. E aí ele está conversando com os discípulos, conversando com as pessoas. Ele diz assim: eu vou orar para Deus me livrar desse momento. O que dizer no momento assim? Que momento difícil para fazer uma oração. Porque Jesus estava sentindo uma angústia profunda de alma, a ponto de suar gotas de sangue. Mas ele sabia que para esse momento ele veio. E então ele está conversando, dizendo assim: o que eu vou orar nesse momento? Eu vou pedir a Deus para me livrar desse momento? Mas depois ele mesmo responde dizendo assim: não, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E aí o profeta Isaías mais uma vez pronuncia não só o nascimento de Jesus, mas previu esse momento de angústia do Filho de Deus 600 anos antes de acontecer. Quando ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus estava sofrendo a angústia, porque aquele era o momento para o qual ele veio. Ele diz: precisamente para este fim eu vim carregar sobre si a iniquidade de todos nós. E ele veio ciente de que a qualquer custo ele faria a vontade de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Todos nós sabemos disso. Mas nós, mais uma vez eu quero falar isso aqui, nós não podemos nos desviarmos da cruz. Jesus não veio ao mundo para ser um mártir político. Ele não veio para ser um rei nacional. Ele não veio para fazer, ou com o propósito de fazer milagres, cumprir propósitos humanos, carnais, materialistas, por mais nobres que sejam qualquer luta, qualquer labuta, qualquer idealismo, qualquer ideologia, qualquer razão política, social, para a existência de um ser humano. Jesus não veio por nenhuma dessas razões. Ele veio para fazer a vontade do Pai, mediante a sua morte na cruz. Por isso ele diz: o que é que eu vou dizer? E no Getsêmani ele diz exatamente aquilo que deveria dizer: meu Pai, tudo te é possível. É possível o Senhor me livrar desse momento, porque o Senhor é Deus. Mas ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para glorificar ao Pai através da obediência. Quantos momentos tentaram desviar Jesus da cruz? Nós estamos comemorando o nascimento, mas ele é perseguido desde o nascimento. Desde o nascimento ele tem que viver fugitivo e errante, porque as pessoas estão no seu encalço para tentar matá-lo. Depois vem o diabo para tentá-lo, fazendo grandes promessas, prometendo reinos, prometendo fama, prometendo popularidade, prometendo glórias humanas aqui na terra. E Jesus diz sempre: arreda Satanás. Eu não vim com esse propósito. Pedro tenta desviar Jesus desse propósito com palavras bonitas, palavras de alguém que estava consternado, quebrantado, uma certa melancolia, autopiedade. Senhor, isso de forma nenhuma vai te acontecer. E Jesus vê nas palavras de Pedro, mais uma vez, uma ação de Satanás, porque ele diz: arreda Satanás. E ele vai dizer: foi para isso que eu vim. Quando Jesus está entrando, imagine Jesus sendo procurado, sendo cercado, multidões por todos os lados, aplaudindo Jesus, tentando fazê-lo rei, tentando fazer um herói humano nas ruas de Jerusalém, enfrentar o poder do Império Romano. Se há alguém, ou se havia alguém naquela época que poderia aclamar as multidões para uma grande revolução, esta pessoa seria Jesus. Mas quando as pessoas queriam aclamá-lo como rei, ele se ocultava destas pessoas. O único momento que Jesus aceita ser aclamado como o rei foi para cumprir a palavra de Deus, de que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta, e seria aclamado por todos como o rei de Israel, como o rei dos judeus, como Deus, o Messias. Mas fora disso, Jesus jamais aceitou qualquer proposta, qualquer popularidade, qualquer outro projeto de vida que não fosse cumprir a vontade de Deus. E ele estava sofrendo porque o seu propósito era realizar a vontade de Deus. E ele diz: para isso eu vim, para que a vontade de Deus seja realizada. O reverendo Paulo Brasil, estudando esse texto, ele diz assim: Jesus prefere sofrer do que pecar. Um único pecado, continua ele, tornaria impossível
a nossa salvação. Então Jesus enfrenta a angústia, enfrenta o sofrimento, porque Ele não quer jamais se desviar da cruz para expiar os nossos pecados, nem da agenda de Deus para realizar a sua vontade. E em terceiro lugar, o sofrimento de Jesus, esta angústia de alma, foi para glorificar o Pai. Tudo que ele estava sofrendo, ele sabia que através da sua vida o Pai seria glorificado. Olha o que é que o texto vai dizer: Pai, glorifica o teu nome. João Calvino escreve: só uma coisa satisfaz o Filho, a glória do Pai. Ele prefere a glória do Pai do que qualquer outra glória nessa terra, a ponto de desprezar a sua própria vida. Só uma coisa satisfaz o Filho, a glória do Pai. E quando ele diz: Pai, glorifica o teu nome, o texto diz que veio uma voz do céu. Que interessante esta voz do céu, porque esta voz do céu só acontece em momentos especiais. No Antigo Testamento, quando a voz de Deus trovejava, é porque Deus estava se revelando de forma extraordinária. É porque Deus estava se revelando como Deus para trazer temor ao seu povo, para trazer avivamento ao seu povo, para chamar o seu povo, atraí-lo para si mesmo, para glorificar o seu nome, como fez tanto isso. Toda a história do Êxodo é a história de Deus manifestando a sua glória no deserto até a terra prometida. No Novo Testamento, apenas 3 momentos quando esta voz aparece. Quando Jesus foi batizado, diz que apareceu o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu. O que a voz dizia? Esse é o meu filho amado. Ali estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque era um momento especial do início do ministério de Jesus. Segundo momento que essa voz aparece é na transfiguração. Quando Jesus estava, o reverendo Rosentino fez um estudo maravilhoso aqui sobre esse texto. Quando Jesus está trazendo aos discípulos uma visão do futuro da igreja, do Cristo glorificado. Ele aparece Moisés, aparece Elias, e os discípulos estão ali representando a igreja, mas o centro daquela revelação era exatamente o Filho. O Filho de Deus. Todos apontavam para Jesus. A lei apontava para Jesus. Os profetas apontavam para Jesus. Os apóstolos não viram a ninguém mais senão a Jesus. E a glória de Deus estava presente. E a voz de Deus estava presente, dizendo: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Agora, pela terceira vez, esta voz, essa teofania, essa manifestação gloriosa de Deus aparece neste diálogo de Jesus com os discípulos, com as multidões, e Ele está orando ao Pai, e Ele está fazendo isso didaticamente, para que as pessoas entendessem que Ele é Deus, que Ele tem intimidade com o Pai, e então Ele se dirige ao Pai: glorifica o teu nome, ó Pai. E o Pai, de forma audível, revela-se naquele momento com uma voz como de trovão. E alguns diziam: foi um anjo que falou. Outros não entendiam, mas a voz estava presente, dizendo assim: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Deus o Pai estava dizendo: o seu nome é glorificado de geração em geração. Quando Jesus nasceu, na plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de uma mulher, conforme a promessa. Os anjos anunciavam: glória a Deus nas maiores alturas. O apóstolo João registra: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória.
Glória como da unigênito do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O apóstolo João está descrevendo uma realidade em que Jesus se apresenta como o enviado de Deus, como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. E ele está dizendo desta intimidade, mas à frente ele vai fazer esta mesma oração: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Momentos sublimes, quando a voz de Deus ecoa, que nós não podemos passar desapercebidos. E ele diz assim: eu já o glorifiquei no seu nascimento, eu já o glorifiquei, o meu nome através do ministério, os milagres, os sinais, as realizações, a própria ressurreição de Lázaro, foi para que o nome de Deus fosse glorificado, conforme Jesus Cristo disse. E agora Jesus está dizendo, o Pai está dizendo, e ainda o glorificarei. Agora vai chegar o momento quando o Pai vai ser glorificado com a morte. O Pai vai ser glorificado com a morte. Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. Mistérios que nós não entendemos. Às vezes a gente acha que a cruz é o triunfo de Satanás. Às vezes a gente acha que a cruz foi porque Satanás conseguiu levar Jesus até lá, e aquele é o momento de luta, de batalha, onde o diabo está vencendo. O diabo não venceu quando Jesus nasceu. O diabo não venceu quando Jesus sofreu. O diabo não venceu por nenhum segundo quando Jesus estava na cruz. Quem estava vencendo, quem sempre triunfou e triunfará eternamente, é aquele que vive pelos séculos dos séculos. Quem estava sendo glorificado quando Jesus estava na cruz era o próprio Deus, porque ele estava vendo o plano da nossa salvação se cumprindo. E aí a palavra vai dizer, os apóstolos vão escrever, como o apóstolo Paulo estava dizendo, que foi ali naquele momento na cruz que Jesus triunfou sobre principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. É um momento de triunfo, é um momento de glória, a glória da cruz. Às vezes a gente não vê glória na cruz, porque a gente não vê glória no sofrimento. Às vezes a gente não vê glória na cruz, porque a gente não quer sofrer. Mas ninguém que não passe pelo sofrimento da cruz, que não carregue a sua cruz, vai poder usar a sua coroa. O apóstolo Paulo diz assim: não eu, mas Cristo. Longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu morri com Cristo na cruz. Aleluia. Quando Ele morreu, eu e você estávamos lá. Quando Ele ressuscitou, eu e você estávamos lá. Foi por nós que Ele fez isso. Quando Ele ascendeu aos céus, espiritualmente, nós também estávamos juntamente com Ele. Quando Ele descer em glória, nós também estaremos juntamente com Ele. Então, o nome do Senhor é glorificado de eternidade a eternidade. Jesus estava sofrendo, mas Ele estava sofrendo porque sabia que estava cumprindo um propósito soberano, eterno de Deus. Ele estava carregando o peso do nosso pecado. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava glorificando o nome do Pai. Por isso ele diz: eu já o glorifiquei. O Pai diz: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. E vai glorificar até o dia da vinda do Senhor, quando vamos para a glória, porque o Senhor diz assim, que o Filho do Homem virá com poder e grande glória. Poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos,
Também o sofrimento de Jesus foi para o triunfo final do Evangelho sobre Satanás e para atrair todos aqueles por quem ele morreu a si mesmo. Você pode ver o versículo de número 30. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Olha o versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Ele fala primeiro do julgamento do mundo. Depois ele diz: e agora o seu príncipe será expulso. Ele está falando de Satanás, príncipe deste mundo, que o apóstolo chama de príncipe da potestade do ar, que foi expulso. Satanás pensa que é dono de alguma coisa, quando ainda Lúcifer, na glória, foi precipitado dos céus à terra. Alguém disse que Satanás é tão pobre, que nem um lugar para morar ele tem. O único lugar que ele vai morar, a única precipitação de Satanás, que já está julgado, que Cristo já triunfou sobre ele, que ele já foi julgado, que já está condenado, e o veredito final está para chegar. A única morada que Satanás tem não foi preparada por ele, é o inferno. Deus preparou o inferno para o diabo, seus anjos e todos aqueles que o seguem. E Jesus está dizendo: o príncipe desse mundo vai ser julgado. Agora olha aqui a mensagem da cruz. Ao invés de derrota, ao invés de fracasso, Jesus já tinha dito aos discípulos no passado, lá quando falou com Nicodemos: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí Jesus agora repete com palavras diferentes, mas muito semelhantes. Ele está dizendo: o mundo vai ser julgado, o mundo vai ser condenado com as palavras de Jesus, com a verdade de Jesus. A verdade eterna do Senhor vai condenar o mundo descrente. O diabo também vai ser julgado, já está julgado, já está condenado. Vai chegar o momento quando ele vai sofrer eternamente a justa ira de Deus. Mas Jesus diz assim: agora quanto a mim, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Todos aqueles que olharem para mim serão salvos. Todos aqueles que olharem para mim, que crerem em mim, receberão a luz, serão iluminados, serão abençoados, terão a vida eterna. Então todos serão atraídos. Nenhum daqueles por quem Cristo morreu se perderá. Esta é uma das mais veementes, poderosas mensagens de consolação para a igreja. A igreja nunca vai ser derrotada, porque a igreja é de Cristo. E Apocalipse é a mensagem do triunfo da igreja. Ele virá, eu falei isso de forma mais objetiva essa semana. Ele virá montado num cavalo branco, e com ele virão os seus cavaleiros também em cavalos brancos, e ele vai esmagar debaixo dos seus pés, e vai governar com século de ferro, e vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, todos aqueles que se levantaram sobre ele. E diz: ele vai ser chamado o Verbo de Deus, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus está dizendo: eu atrairei todos a mim. Não significa que todos serão salvos, mas todos aqueles por quem ele morreu estarão juntamente com ele. Não há nenhum decreto de derrota que vai abaixar a igreja a um nível, a um submundo de pecado, de fracasso e de condenação. Porque se Cristo morreu pela igreja, quem vai condenar a igreja de Cristo? Então, meus irmãos, esta é a loucura do Evangelho.
Esta é a loucura do Evangelho. Como devemos reagir diante das razões do sofrimento de Jesus? Nós estamos vendo que ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Que ele morreu. Jamais cometeu pecado. Engano algum saiu da sua boca. Mas ele aprendeu a obediência no meio do sofrimento, como homem. Enfrentou lutas reais, mas ele nunca perdeu de vista a salvação das suas ovelhas. Ele nunca perdeu de vista a vontade de Deus como a prioridade da sua existência. Ele nunca perdeu de vista, em tudo, dar glória, engrandecer, exaltar o Pai. Ele nunca perdeu de vista a igreja, o fracasso dos seus inimigos e o triunfo final do Filho de Deus. Por isso ele se revelou aos discípulos como Cristo glorioso, para que a igreja entenda qual é o último capítulo da história. Você pode dar glória a Deus por isso? Quem pode dar glória a Deus por isso? Será que nós entendemos que a voz de Deus está ecoando através dessa palavra no nosso meio? Será, irmãos, que temos discernimento para entendermos que há uma voz dos céus falando conosco nesses dias? Como estamos nos portando diante do Evangelho desvendado, diante dessas maravilhas que nós cantamos, cremos e pregamos? Algumas considerações importantes. Cuidado com a ignorância das verdades espirituais reveladas nas Escrituras. Cuidado com a ignorância espiritual. Olha os versículos de número 34. O versículo de número 34 diz assim: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Meus irmãos, depois de tanta revelação, depois de tanto ensino, depois de tantas confirmações proféticas, Jesus falando da sua morte, as pessoas não entenderam. Diz assim: mas quem é esse? Porque o Messias não vai morrer. Como se Jesus fosse ficar morto. Às vezes, irmãos, o que acontece é que a gente não consegue ter discernimento das verdades espirituais acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus estava fazendo ali não era outra coisa senão dizendo que Ele é o Messias, que Ele é o Filho do Homem, que o Filho do Homem havia de padecer, mas que ia ressuscitar dentre os mortos. E que a sua história não terminaria apenas com a ressurreição, mas que Ele seria recebido na glória, e que não apenas ficaria na glória, mas que Ele voltaria para buscar a sua igreja. Então as pessoas não estavam entendendo. Sabe qual é um grande problema da igreja nesses dias? Falta de discernimento espiritual. Nós só temos discernimento espiritual se tivermos o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Jesus disse assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Quando a nossa visão de Cristo
começa a ficar embaçada. Quando nós criamos confusão acerca da pessoa de Jesus Cristo, quando nós não entendemos com clareza o Evangelho da glória, quando nós começamos a duvidar das profecias bíblicas acerca da vinda de Jesus Cristo, isso significa que nós estamos enfrentando uma ignorância, uma falta de discernimento. Precisamos orar a Deus para que os nossos olhos sejam desvendados espiritualmente, para vermos Cristo da glória, Cristo glorificado, para animar a igreja a viver neste mundo. Quantos crentes, 30 anos, 20 anos, 10 anos na igreja, se um ceituário aí, uma testemunha de Jeová aparece para dizer que Jesus não é Deus, a fé fica abalada. Uai, eu pensei que Jesus era Deus, mas eu ouvi que Ele não é Deus não, Ele é um semideus. Ele é um grande homem. Por que não estuda a Bíblia? Porque os olhos espirituais não estão ligados, porque não há vibração com essa mensagem. Como vamos vibrar? Como vamos ensinar com ousadia? Como vamos ter convicções profundas acerca da pessoa de Jesus, se não andarmos com Ele, se não lermos a Sua palavra, se não aprofundarmos o estudo sobre Jesus? Por isso, às vezes, a mensagem mais indigesta é a mensagem sobre Jesus. As pessoas não querem ouvir revelações sobre Jesus. Traz uma nova revelação aí. Traz uma revelação empolgante, né, Verena? Traz uma revelação aí para empolgar a gente. Traz uma palavra aí para massagear o nosso ego. Traz alguma coisa aí que diga que a gente é o que a gente é. Mas não fica falando, isso é muito difícil, esse discurso é muito difícil. Fizeram isso com Jesus, quanto mais com o pastor Clóvis, pastor Tino e outros pastores. Adura esse discurso. Porque muitas vezes nós estamos vivendo essa mesma ignorância das verdades eternas. Irmãos, preste atenção se eu estou errado ou se estou certo. Você já viu que a gente se engasga na Bíblia com detalhes que não tem nada a ver com a essência do Evangelho? Tem gente aí morrendo de crise porque não sabe com quem os filhos de Adão se casaram. Quem foi a mulher de Caim? Não, a Bíblia não é verdadeira não. E como é que casou? Ah, mas Jesus, como é que Jesus viveu naquela época? E aí aparecem umas seitas aí para falar um bocado de aberrações sobre Jesus. E as pessoas ficam abaladas. Em crise. Irmãos, o Evangelho, João 3,16, está tão claro. Por que a gente não crê no Evangelho? E por que a gente fica se prendendo a detalhes? Tem hora que a gente quer explicar o Evangelho com detalhes que aparecem lá na Bíblia, que não tem propósito de explicar quem é Jesus. E na hora que a gente lê objetivamente o Evangelho de João, para dizer quem é Jesus, a gente começa a criar confusão na mente. Cuidado com a ignorância. As verdades eternas e espirituais. Muitos de nós, assim como os discípulos, somos lentos para entender a revelação das Escrituras acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a lentidão é exatamente porque nós confundimos o reino de Deus com reinos humanos. Nós gostaríamos muito que o reino de Deus fosse um reino humano. Por isso a teologia da prosperidade está aí, para dizer aos filhos do rei que eles vieram para governar. Que eles não vieram no mundo para sofrer, que não tem cruz, que só tem glória, que só tem fama, que tem sucesso, que tem dinheiro, que tem prosperidade, que tem vida boa. Esse é o Evangelho que não proclama Jesus como Rei e Salvador de verdade. Então, às vezes, a nossa confusão é porque a gente queria o Evangelho nosso, o Evangelho do nosso jeito, o Evangelho sem cruz, o Evangelho sem sofrimento, o Evangelho das facilidades, onde a gente não enfrentasse perseguição alguma, onde todo mundo pudesse bater no nosso ombro e nos parabenizar, porque a gente é crente. A gente queria um Evangelho que domingo de manhã a gente vem à igreja, ouve uma mensagem, admira a mensagem, mas domingo à tarde a gente vai para a farra,
a gente vai para a vida boa, a gente vai fazer aquilo que a gente quer um evangelho que não tenha ninguém para apontar o dedo para as nossas feridas e para dizer que tem que se arrepender, tem que se converter ao Senhor, que quem é discípulo de Jesus vive para a sua glória, não vive para si mesmo. A gente quer um evangelho que muitas vezes nos aponta apenas o caminho do sucesso, das grandes realizações humanas, de ser bem sucedido na vida, de adquirir diplomas, de adquirir bons empregos, de ter fama, de fazer sucesso, de ser alguém realizado, de ter muitos bens aqui na terra. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós criamos uma confusão. Porque o evangelho é o evangelho da renúncia, é o evangelho da cruz, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho da conversão, é o evangelho da mudança de vida, é o evangelho da submissão à autoridade da palavra, é o evangelho daqueles que amam a Cristo, amam a igreja de Cristo, respeitam as suas autoridades, vive debaixo da autoridade maior que é a da palavra de Deus. Não é o evangelho desses crentes soltos, levianos, que vivem de igreja em igreja, e quando é apertado na igreja que ele pertence, ele corre para outra, ele quer ser uma bênção na igreja de lá, e nunca foi uma bênção na igreja que ele esteve, ou onde ele está. Tem gente com essas manias, a mania de se autopastorear. Nessa época de internet, o que não falta são os autodidatas da Bíblia. Eles são pastores de si mesmos, eles querem explicar a Bíblia mais do que o pastor, mais do que o teólogo, mais do que aqueles que temem a Deus e que dedicam suas vidas para estudar a Bíblia, para trazer a revelação de Deus. Aí aparece alguém que nunca abriu a Bíblia e quer lhe dar aula de Bíblia. Nós vivemos essa realidade, irmãos, precisamos acordar. O Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. O Evangelho é o Evangelho que esmaga o nosso orgulho. O Evangelho é o Evangelho que esmaga a nossa vaidade. O Evangelho é o Evangelho que nos põe no lugar que devemos estar, servos de Deus, vivendo para a glória dEle, custe o que custar. Nós amamos a glória, mas não queremos a cruz. Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum filho sem cruz. Não são minhas essas frases, não. Eu não anotei aqui de quem é, mas deve ser de um dos meus companheiros aí de estudo. Deus só teve um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho sem cruz. Meus irmãos, deixa eu terminar, né? Apesar da lentidão e cegueira espiritual de muitos, Jesus nos aponta a necessidade de crer nele. Vamos lá, vamos para terminar. Leia junto comigo versículo 35 e 36. Respondeu-lhes Jesus. O que é que Jesus respondeu? Você pode ler aí enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-os, ocultou-se deles. Meus irmãos, nessa resposta, Jesus declara uma urgente necessidade de assumir ou de assumirmos compromisso com Ele. Ele não apenas fala quem Ele é, mas a resposta talvez não fosse a resposta que as pessoas que estavam com ele esperavam receber. Mas ele diz assim: é urgente a necessidade de andar na luz, de crer na luz, porque essa oportunidade vai passar. E aqueles que deixam passar as oportunidades de crer em Jesus, aqueles que ignoram a Jesus Cristo como a luz do mundo, como Salvador, como Messias, está diante de um grande perigo. Se arrepender tarde demais. Tem muita gente nessa vida moleza, nesse vai e vem, nunca se define acerca da sua fé em Jesus Cristo.
Cuidado para você não se arrepender quando Jesus já tiver se ocultado. Jesus está dizendo, olha, tem muita gente querendo saber de muitas coisas, mas o importante agora é, aqui a luz está convosco, andai enquanto tendes luz. Aproveite esse momento, está chegando o meu momento de ir para a cruz. Vocês aproveitem esse momento, porque as oportunidades vão passar. Jesus chorou diante de Jerusalém, porque Jerusalém não soube aproveitar o tempo da sua oportunidade. Ele dizia, quantas vezes, Jerusalém, quantas vezes eu te dei oportunidade, quantas vezes eu quis te reunir, mas agora esta verdade está oculta aos teus olhos. Jesus estava chorando a tragédia que se abateria sobre Jerusalém alguns próximos anos depois da sua morte na cruz, porque Jerusalém não entendeu o momento de andar com Jesus, de viver na presença de Jesus, de crer nele, de se consagrar a ele, de glorificar o nome dele. O tempo de fazermos o bem neste mundo é breve e limitado. São palavras do teólogo J.C. Ryle. O trono da graça não permanecerá. Um dia ele será removido. O trono do juízo será estabelecido em seu lugar. A porta da salvação pela fé a porta da salvação pela fé não ficará sempre aberta. Será fechada para sempre e o número dos eleitos será completo. A fonte para a purificação para todo pecado e impureza não será para sempre acessível. O caminho que conduz a esta fonte um dia será obstruído e restará apenas o lago que arde com fogo e enxofre. Vamos nos colocar de pé? Darius, poderíamos cantar só o coro, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Mais uma vez, igreja, se eu amo a mensagem da cruz. Feche os teus olhos. Quem é Jesus para você? Você está aproveitando as oportunidades de Deus para você? Você não tem medo de se arrepender tarde demais? Quando a porta já tivesse fechado? Será que Cristo está sendo glorificado na tua vida? Será que você já fez tudo o que tem que fazer aqui em João Dourado, onde você está, para que o nome de Jesus seja glorificado? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não saia daqui nesta manhã sem Cristo.
sem reconhecer Cristo. Não saia daqui nesta manhã sem assumir um compromisso com Ele, de tomar a tua cruz, de segui-lo de perto. Saia daqui com o propósito de aproveitar o tempo. O tempo passa. É necessário que façamos a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Senhor Deus, o Senhor sonda as mentes e os corações. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome nesta manhã, através da tua palavra. Esconde-me atrás da tua cruz. Não eu, mas Cristo. Que o Senhor seja glorificado com a reação de cada irmão diante da palavra exposta nesse momento. Assim te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Vá em paz para a sua casa. Um almoço abençoado para as famílias. E à noite estejamos juntos para a glória de Deus.